Olá, boa noite amigos, sejam bem-vindos a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça. Desta feita, estamos trazendo as palestras de Jerônimo Mendonça. Vou pedir licença aos amigos para colocar o fone de ouvido. Sueli, boa noite, Valéria, Morgana, Leninha, Clara, boa noite. Um momentinho que eu vou colocar o fone, que daqui a pouco tem um convidado, e aí com o fone fica melhor, né? Com o fone fica melhor. Nós que acabamos de chegar do Morada de Luz, o Du já chegou aí. Um momentinho, Du, que eu já vou te adicionar, tá? Para que a gente consiga fazer uma live, aproveitar a oportunidade. Estávamos agora há pouco no Morada de Luz Jerônimo Mendonça, na palestra do Nicola Frattari. Vou fixar o comentário aqui. Elaine, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Elaine retornando às lives. Vanessa chegou também conosco. Vamos ver se deu certo. A Valéria adora o nome Morgana. Tá vendo que bonito? Elaine, estávamos com saudade de você. Não tive tempo porque hoje foi um dia bem corrido. Tá, vamos aqui então diminuir o som e trazer o nosso convidado aqui para a gente não perder mais tempo, né? Que hoje foi bem corrido. Du, mandei o convite para você. Bem, aguardar. Comi, claro, comi. Eu e Nicola comemos as famosas coxinhas douradas de Gavião, não, de Bueno de Andrade. Edu, boa noite, meu amigo. Boa noite, Aloysio. Boa noite a todos presentes. Uma alegria estar aqui. Que correria hoje, hein? Olha, nem te falo, meu, nem te falo. O bom trabalhador, ele está sempre à disposição. Pronto. Olha, e hoje foi um dia, foi uma pauleira, viu? Sinceramente, foi uma correria tanto do ponto de vista profissional como também espiritual, viu? Mas graças a Deus deu tudo certo. Que legal. Nicola já está voltando para casa, agora lá para Matão. Deixa eu ver se... Que bom. Sinceramente, foi uma corrida. Tá ótimo aqui o som aqui também. Chegando por aqui. Boa noite, meus amigos. Não vai dar para cumprimentar a todos hoje, porque nós estamos com um convidado, fica um pouco mais corrido. Eu agradeço quem esteve presente lá, assistindo virtualmente, ou quem esteve presente lá também, lá no Morada de Luz. Foi uma noite agradabilíssima. O Nicola realmente é fantástico. Ó, você conhece a Sara Caire? Chegou aí também, tá te seguindo aí. Conheço. Então, para a gente não perder mais tempo, né, Edu? Porque o tempo urge e nós temos assim muita coisa para falar sobre essa palestra de Jerônimo. Que nós combinamos? Quem faz a prece inicial? Quem faz a final? Eu faço a inicial, você faz a final. Perfeitamente, tá certo. Eu só queria ver se você estava afinado mesmo, só para saber. O ensaio deu certo. Isso. Bom, antes eu gostaria que você se apresentasse, de se fazer a prece, né? Falasse quem é você, de onde você é, o que você faz. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui. Aloysio, agradeço muito pelo seu convite. O Aloysio é um divulgador da doutrina, um trabalhador e tanto. E o trabalho, ele nos inspira, né? Quando a gente encontra pessoas assim, dispostas ao trabalho, é como a corrente do bem. E aí a gente vão abrindo-se mais portas. E eu agradeço muito por estar aqui aprendendo as lições de Jerônimo Mendonça. Nossa, formidável. Eu me chamo Edu Caires, sou trabalhador da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui da cidade de Araraquara. Estive recentemente, durante a pandemia, como presidente, né? Eu estava como presidente da nossa casa. Sou um trabalhador da doutrina espírita há cerca de 28 anos, e eu vim para a doutrina espírita pelo amor, mas aí eu passei pela dor enquanto eu tive esse privilégio de passar pela dor já tendo conhecimento espírita. E confesso que me ajudou muito no meu amadurecimento, no encarar as coisas. E sou um trabalhador, um humilde estudioso da doutrina e espero poder passar algo de positivo sobre essa brilhante palestra
de Jerônimo Mendonça em nossa casa. E a Clara falou que você adora colocar os outros para trabalhar também, né? Não sei com quem você aprendeu essas coisas. Verdade, verdade. A gente precisa de trabalhadores, né? Principalmente depois da pandemia. Olha, precisa assim, a gente está precisando de pessoas que vistam a camisa, que arregassem a manga. E Jerônimo fala isso aqui na palestra dos espíritas. Então tá, vamos lá, Du. A prece inicial é sua, a final é minha. Então tá bom. Então vamos todos nós juntos aqui, fechar os nossos olhos, respirar fundo, agradecer a espiritualidade maior, ao Divino Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos online, em pensamentos e corações, para juntos aprendermos com essa palestra de Jerônimo Mendonça, esse espírito de muita luz que passou aqui entre nós, nos deixou um legado, e que nós possamos, através dos ensinamentos trazidos essa noite, que Jerônimo deixou para nós em 1986, na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aprendermos um pouco mais a respeito da doutrina, da condição do homem encarnado na Terra, da nossa missão e, principalmente, colocarmos em prática. Que a paz esteja entre nós, que nós tenhamos uma excelente noite e abrimos a nossa palestra com a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. E assim seja. Antes de mais nada, eu gostaria de público, mais uma vez, agradecer o trabalho maravilhoso que a Clara tem feito para conosco na transcrição das palestras do Jerônimo Mendonça. É um trabalho dificílimo, porque para a gente fazer a conferência já é difícil, imagina a Clara ter que transcrever palestra por palestra. E a Clara está fazendo esse trabalho com muito amor, com muito carinho, e a gente tem uma gratidão enorme por ela, nesse trabalho que ela facilita em muito a nossa live, porque não basta apenas a gente ouvir a palestra de Jerônimo, mas também a gente ler aquilo que ele falou, né? Então fica muito mais forte, muito mais gravado para nós. E, quiçá, né, a gente consiga, num futuro próximo, publicar essas palestras na íntegra, como elas vieram. Mais uma vez, gratidão, Clara, pelo carinho, pela atenção. Du, a live é sua. Perfeito. Obrigado, Luiz, obrigado a todos presentes. Gente, a gente se depara com uma palestra feita pelo Jerônimo Mendonça, aqui na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, em Araraquara, em 1986, mas tão atual. A doutrina espírita é tão atual, né? E ela, a gente costuma falar que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Tamanha racionalidade. Jerônimo, ele traz um conteúdo nessa palestra que fica até difícil a gente pensar os trechos, né, Aloysio, e todos presentes. Mas a gente procurou, assim, para ter um início, meio e fim, a gente procurou os principais ensinamentos que ele nos trouxe e a gente vai falar sobre eles essa noite, tá bom? Primeiramente que ele já começava com aquela mansuetude toda sua, todos nós sabíamos da condição de Jerônimo Mendonça. Ele ficava numa cama ortopédica, sentia até muito calor, precisava até ligar um ventilador próximo a ele. E nós temos todas as condições, temos a perfeita saúde e muitas vezes nós hesitamos em sermos trabalhadores da última hora. Então, a Luísa, a gente estava conversando sobre o tema da palestra, a gente pensou a missão do homem encarnado na Terra, a missão do espírita, os trabalhadores da última hora, porque é um conteúdo tão vasto, aí nós decidimos encarar aí como a missão do homem encarnado na Terra, tá bom? Então ele inicia dizendo sobre as responsabilidades e o que o conhecimento espírita nos proporciona.
ele fala que nós, agraciados pela luz do conhecimento espírita, que sem dúvida alguma traz Jesus de volta aos tormentos da humanidade. Nós que adentramos a casa espírita em busca daquele estímulo renovado, da sustentação de forças, dentro das provações naturais da vida terrestre, nós que já fomos avisados pela linguagem dos próprios espíritos imortais, que a vida continua além dos portais das cinzas do cemitério, nós que estamos na Terra e a encaramos como educandário de luz, objetivando alcançar o que é a perfeição que nos é dada por originalidade em Deus. Nós que tudo compreendemos com a transcendência psicológica, em que sabe que estamos transitoriamente passando por aqui, porque nós nos esquecemos disso, né? Que nós estamos passando transitoriamente, que nós temos que aproveitar o momento atual, que a principal encarnação é essa, o agora, porque aqui nós somos livres, nós não somos livres no futuro, não somos livres no passado, mas no agora, no atual. Então, que estamos passando essa transitoriedade. Depois ele nos mostra, né, que além das estrelas infinitas, moradas nos esperam após o cumprimento das nossas missões. Resta-nos dizer quanta alegria. Imagine a alegria de ter Jerônimo lá presencialmente no Mestre Jesus, com todas as suas limitações e nos enchendo com essa energia positiva, nos enchendo de esperanças. Depois, logo em seguida, né, Luiz, ele fala da Terra, porque a gente pega aí muitas pessoas, eu estava vendo até uma enquete, você acredita em vida em outros planetas, né? Então, as pessoas não acreditam, as pessoas não sabem aquilo que o Cristo disse das muitas moradas na casa do Pai. Então, Jerônimo nos traz essa responsabilidade como espíritas. A Terra, né, no contexto atual, ela é apenas um grãozinho. Para os orgulhosos é difícil encarar isso, né? A Terra é apenas um grãozinho de areia no turbilhão infinito. E nesse infinitésimo grãozinho de areia, que significa a Terra, ante a incomensuridade dos mundos habitados, nós, espíritos terrestres, que ainda nos identificamos com a Terra, muito temos a aprender e a fazer para nos alforriarmos em dia em busca a esferas mais altas. Então, quanto que nós temos que trabalhar? Trabalhar o nosso ser interior para que a gente possa fazer algo e olhar para trás na hora que chegar ao final da nossa encarnação, falar assim, poxa vida, eu fiz algo. Eu estou voltando à pátria espiritual um pouco melhor do que quando eu aqui cheguei. Essa é a missão. E ele nos fala em seguida que depois de 20 séculos de cristianismo, nós tendo a doutrina espírita clara, precisa, concisa, a nos atualizar, né? O cristianismo pretérito, com sua pureza primitiva, falando-nos da sensibilidade, da razão, da felicidade que espera todos aqueles que cumprem com coragem os seus deveres no período de matrícula na Terra. Nós estamos matriculados na Terra. E ele vem falar para nós, trabalhadores espíritas. É interessante, né? Porque ele traz uma mensagem muito atual. Nós nos acostumamos com os trabalhos virtuais, as casas espíritas voltaram presencialmente, mas poucas pessoas estão presenciando, né? Se apresentando para os trabalhos caritativos. Nunca se houve uma dificuldade tão grande em encontrar voluntários. Então, Jerônimo nos traz, né? Alegramo-nos sim, porque não se pode conceber um trabalhador espírita um trabalhador tão conscientizado quanto o espírita. Nós temos palestra online, nós temos as lives. Do conforto do nosso lar, às vezes não precisamos nem sair de casa. Nós temos as obras espíritas nos conscientizando, mas mesmo assim vivemos amarrados à melancolia,
entregues à ociosidade contemplativa, a uma fé inoperante. Passa uma dificuldade, cadê o trabalhador? Cadê a fé? Cadê tudo aquilo que ele aprendeu? Ou então, olhando o mundo com olhos negros de pessimismo. Ah, isso aqui não tem mais jeito, não. Luiz, está acontecendo tanta coisa, quanto que eu ouço até dos espíritas? Ah, eu estou desanimado. Eu vou cuidar lá do meu canto, porque isso aqui não tem mais jeito. Então, né, ele fala, nós conscientizados como somos, nos entregamos ao pessimismo, como se a humanidade estivesse com a sua estrutura deteriorada ante as calamidades que acontecem no dia a dia dessa transformação. A gente enxerga apenas não tem nem um palmo diante do nariz, né? Nossa visão é muito limitada. Muitíssimo limitada. Às vezes fala assim, eu sou espírita. Olha, ser espírita, eu digo sempre, viu, Aloysio, eu estou tentando ser espírita, estou me esforçando. Mas ser espírita mesmo, na acepção da palavra, a gente tem que caminhar ainda muito, né? E ele continua a nos mostrar que, indubitavelmente, qualquer observador menos apurado poderia perceber sem nenhuma dificuldade a Terra ela atravessa momentos difíceis. A Terra ela está em constante evolução, que a humanidade ela se conturba, sofre, que a felicidade parece realmente distante do homem e de todos nós, sem exceção, né? Pagamos um preço muito alto para conquistar essa felicidade que tanto sonhamos. E se tudo isso fosse visto sem o conhecimento que a doutrina espírita nos dá da reencarnação, tanto seria triste a história da humanidade. Já pensou a gente encarar tudo que tem acontecido sem o aspecto da reencarnação? Se nós fôssemos constrangidos a analisá-la pelo prisma de uma única só encarnação, se nós estivéssemos confinados apenas a uma única vida, não se poderia entender nem racional, nem emocionalmente a ideia do Criador. Dado o desnível evolutivo dos povos, as desigualdades sociais, culturais, econômicas em que vivemos hoje na humanidade terrestre. Veja bem, isso Jerônimo falou há quase 40 anos atrás, mas é tão autêntico, e ele nos mostra a reencarnação como uma chave de luz. Né? Ela é a solução desse enigma. Então, muitas vezes, nós que somos espíritas temos um conhecimento enorme da reencarnação, nós não acreditamos na reencarnação. Nós temos ela como algo natural, que um dia iremos reencarnar em outro corpo. E muitas vezes nos entregamos aí à melancolia, à fé que nós adquirimos. Muitas vezes os alicerces dela ainda são fracos, né? Mas ele vem e completa. Não é de se estranhar que a Terra esteja num momento agitado, conturbada, passando por períodos de violência, guerras infindáveis, fomentada apenas na dinâmica da tecnologia. Olha só, gente, desde os primórdios dos faraós até o momento presente, a humanidade tem vivido guerras constantes. Ela tem pequenos intervalos de paz. E por que isso? Porque o homem... Isso é uma coisa interessante, Edu, porque às vezes a gente fala assim, a gente não para pensar, mas se você olhar a história da humanidade, as guerras são mais constantes do que momentos de paz. Às Sim. vezes você pode ter um momento de paz em determinada região, mas fora essas guerras que a gente está falando, existem os conflitos também internos, aquelas guerras que a gente trava com a gente mesmo. Então, qual o momento de paz que a gente pode buscar se a gente traz um organismo, o nosso interior, numa evolução de guerra? Sim, essas guerras interiores que nós travamos, né? A gente, na correria, na busca das coisas materiais, nesse imediatismo que nós estamos vivendo hoje,
Às vezes a gente fala assim, poxa, não tem problema, amanhã aparecem uns 10. Né? Por quê? Porque a gente está colhendo tudo aquilo que a gente semeou, né? Então, se nós estamos aqui passando por esses momentos, é porque nós fizemos por merecer de estar aqui. E a gente pega a história, a gente vê desde lá de Israel, né? Do rei Saul, né? Depois veio Davi, quantos conflitos que nós tivemos. Por quê? Jerônimo, ele é maravilhoso, né? O nosso cordão umbilical está recentemente cortado da selva. E nós não temos conosco aquela fé inabalável, aquela certeza irreversível da continuidade da vida. Tem gente aí que fala assim, tem um espírita que fala, bom, se tem outra, eu vou deixar para outra para me melhorar. Né? Agora é muito esforço. A outra, E tem, às vezes, espírita que fala, bom, é inadmissível isso, mas a gente escuta. Será que tem outra vida mesmo? Então, para ver o quanto ainda a gente tem esse cordão umbilical ainda ligado com a selva. E fala do homem da atualidade. E ele é magnífico quando ele fala, o homem por não saber de onde veio e o que está fazendo aqui e para onde vai, se perde nesse labirinto de disputas estéreis, conquistas imediatistas, onde a razão da força sobrepuja a força da razão. E olha que frase bonita, né? Olha que frase bonita. A razão da força sobrepuja a força da razão. E quantas vezes nós não fazemos isso? A gente age como se fosse, assim, uma comparação esdrúxula, né? Porque os animais são muito melhores do que nós. Mas a gente age com a emoção. E a gente se esquece que a flecha disparada não tem mais como segurar ela. Né? E a gente, depois que comete aquele ato, puxa, a nossa consciência já fala, poxa vida, por que eu fiz isso? Então... Aproveitando o gancho da flecha lançada, eu sabia de 3 situações, né? E o nosso querido amigo Ari veio com a quarta. São 3 coisas que depois de feita não tem volta, né? A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Ele me veio como a quarta, né? Que é a pasta do tubo de dente. Depois que se apertou, não tem como voltar para dentro. Verdade, verdade. Então, a Clara está perguntando se o Nicola comeu a coxinha. Ó. Comeu, sim. O Nicola, na vinda de Matão para cá, nós paramos lá em Bueno de Andrada. E aí o Nicola comeu a coxinha, a famosa coxinha de Bueno, coxinhas douradas. E continua Jerônimo, né? O homem é lobo do próprio homem. Né? Nesses duelos infindáveis, perseguições intermináveis, onde em nome do ódio e da violência se processam massacres detestáveis. Né? Mas o homem tem apenas, né, aquele foro da civilização, o verniz, porque a guerra renasce da... Olha só, outra frase. A guerra renasce da inteligência divorciada do amor, da inteligência desviada de seus corretos objetivos. Perfeito! Isso é formidável. E não é uma grande verdade? Temos tanta tecnologia, tanta inteligência, mas nós não utilizamos da maneira correta, né? E nesses desvios aí da inteligência, o homem opera contra o próprio homem a técnica de matar, de destruir, de perseguir. Não é de se estranhar, então, que a Terra esteja na atualidade machucada, ferida, conturbada, ultrajada, escarnecida. Isso porque o homem, filho de Deus, ainda não compreendeu a sua própria posição no universo, né? Não entendeu o enigma da vida, que é o porquê que aqui nós estamos, de onde viemos, para onde vamos, e qual a nossa
nossa missão. E aí ele entra na missão do Cristo. Imaginem, né? A missão que foi dada para o Cristo, para reencarnar aqui entre nós. E a gente que tem aquele The Chosen, que é uma série, a gente, uma realidade assim, bastante próxima do que aconteceu na época do Cristo, a gente vê ali a dificuldade, né? Tudo que o Cristo passou, porque tinha os poderosos e eles se sentiram ameaçados pelo Cristo, porque escravizavam o povo, né? Mas a missão do Cristo é laboriosa, é sacrificial, é incansável. Ele é o mestre da paz, o Senhor da paz. Jamais deixaria a terra entregue ao caos, à desordem, à mazorca, ao desgoverno. E aquilo que nos parece a dissolução de todos os costumes, o naufrágio das esperanças, tem nos olhos do Senhor apenas um diagnóstico: a transformação pela qual a terra está passando. É o momento de uma grande metamorfose, em que o homem vem se desvencilhando da animalidade na busca da espiritualidade. E é realmente o que está acontecendo. Devagarzinho, a gente não percebe, porque as coisas boas acontecem, elas não dão ibope. A gente não fica sabendo. E a gente fica só fixado nas coisas ruins. E ele vai falar mais para frente isso. Isso por quê? Olha aí, a instrução nunca foi educação. E o homem instruído, sem se autoeducar, sem se autoevangelizar, se perde dentro dessa inversão de valores e dá para a humanidade o presságio melancólico de um fim de loucura. Nossa, como pode ser tão atual, uma coisa de 40 anos, né? Como a doutrina espírita é atual, né, Aloysio? Com certeza, Edu, com certeza. A Terra está ferida, né? O planeta, às vezes, nós parecemos assim, assoberbados, infelizes, desiludidos, desencantados, e nos entregamos ao que? Ao desânimo, achando que não compensa lutar, que não compensa cooperar, que não há remédio para a humanidade, que tudo caminha para o fim apocalíptico da destruição. Mas os bons espíritos, trabalhadores egrégios do Senhor, aqueles que trabalham com conhecimento de causa, aqueles que veem o que não vemos, aqueles que sabem o que não sabemos, eles não dão nenhum diagnóstico pessimista, nem derrotista para a Terra. Muito pelo contrário. Nos mostram que nós estamos vivendo um momento de transformação. E a humanidade acomodada e ociosa, né, ela tem que ser sacudida em sua estrutura psicológica para que se torne perfectível. É fácil, é só pegar nossas vidas. Se está tudo bem, a gente não busca religiosidade. Se a gente não passa pela dor, a gente não descobre o amor, não dá valor para o que tem. Então, eu penso muito no jardineiro quando ele está podando as plantas, né? Ele está, através da dor, da poda, ele está fazendo com que aquela planta renasça mais florida. E é tudo isso que está acontecendo. É assim que nós temos que encarar o momento atual da Terra. O Espiritismo, ele dá essa visão, né? Essa visão da humanidade, ao invés de mostrar aspectos de calamidade, de destruição, desamor, crueldade, de violência urbana e doméstica, né? Ele nos mostra uma Terra em evolução. Um período, é apenas um instante que a humanidade está passando. Porque somos espíritos eternos. Por que nós estamos vivendo a era do espírito? Onde as próprias ciências psíquicas vêm nos ajudar nesse desenvolvimento moral. Nós somos espíritos, nós somos almas em evolução. E a matéria se transforma como todo mundo se transforma. Aí vem um outro trecho maravilhoso. Então,
nós estamos vivendo o momento da grande transformação moral da humanidade. E nenhuma transformação se faz sem mudanças abruptas, sem grandes agitações. Não é de se estranhar, repitamos, que haja desencadeado pela humanidade grandes dores coletivas e individuais, massacres, acidentes portentosos, terremotos, grandes transformações na parte física da Terra e na parte moral dos homens. Nós olhamos tudo isso com a visão de otimismo que o Espiritismo nos dá. E o Evangelho, com muita propriedade, nos disse que bem-aventurados os brandos e pacíficos, que herdarão a terra. E isso implica para nós num grande desafio, porque o homem tem que se autodisciplinar. O homem é chamado a autocontrolar-se, libertar-se da animalidade que ruge o coração, libertar-se de sua periculosidade moral, da sua agressividade, do destempero, da cólera, onde o homem se transforma em verdugo cruel do próprio irmão. E não é verdade? Quantas vezes somos o verdugo cruel do nosso próprio irmão? É como o Gleison está colocando, a lei de destruição e a lei do progresso que caminham juntos. Sim. Nós temos que entender essa situação transitória da Terra. Se nós não tivéssemos conosco a bênção da reencarnação, né, que é a base da doutrina espírita, quanto seria difícil de entender tudo isso? Então, a lógica se nos impõe a razão. Mostramos-nos que o nosso hoje reflete o nosso ontem e que o nosso amanhã começa no agora, que é o momento mais importante, né, Luiz? Às vezes a pessoa fica presa ao passado, se preocupa muito com o futuro e não vive o presente. É no presente Exatamente. que a gente pode nos modificar. E ele aí, então, né, que foi até um dos temas que nós pensamos para a nossa apresentação, né? Nós somos responsáveis, nós espíritas, e os trabalhadores do espiritismo, que são almas conscientes, adeptos da fé raciocinada, nós não podemos jamais cruzar os braços, recruzar medrosos no momento de grandes testemunhos que nós somos chamados pelo Senhor. Ajudar o homem a pensar. A doutrina espírita nos ajuda a pensar, ajudar o homem a refletir, ponderar, olhar para dentro de si mesmo, numa interiorização psíquica, fazê-lo acreditar na transcendência do Espírito Eterno. Então, graças ao Espiritismo, nosso irmão Jerônimo fecha brilhantemente, né? Nós olhamos o mundo com olhos renovados de esperança. A Terra será indubitavelmente o paraíso dos bons e dos justos. Mas para que isso aconteça, somos classificados como sendo os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora. Primeiros profetas. Os primeiros trabalhadores. Depois, o Senhor do trabalho pessoalmente esteve entre nós no período de 33 anos, que foi Jesus. Deixou para nós um código moral, que é o Evangelho. E compreendendo que a evolução se faz ininterruptamente, ele prometera aos discípulos que o Pai enviaria em seu nome a terceira revelação, o Consolador prometido. E a terceira revelação da humanidade é o Espiritismo cristão. Então, meus irmãos, o momento é de calma. A maior conquista do ser humano é serenidade. O momento é de compreensão ampla, de compreensão mais transcendental. O momento é de mais trabalho, de mais participação, dinâmica, fé raciocinada. O espírita não é chamado para reclamar, o espírita é convocado para protestar. O espírita não é concitado ao trabalho para ficar chorando. Ele sabe com muita propriedade que ele é chamado para contribuir com Jesus. Olha só a nossa
hein? Na organização do amanhã na Terra. Desse amanhã mais feliz que hoje, que nós quase descremos na atualidade. Mas graças a Deus, diz o Evangelho, que hoje nós já somos melhores do que fomos há 100 anos e que há mais 100 anos no futuro para que nós possamos continuar evoluindo, né? Seremos melhores do que já fomos hoje. Então, a visão espírita é a visão de um horizonte novo, descortina novos horizontes, nos enche de esperança, em que a humanidade está passando por um processo de evolução, apuração de valores, onde o mal está se desagregando. E olha que interessante, o mal não tem existência própria. O mal é a obra-prima do bem, assim como a sombra é o avesso da luz. A doença é a antítese da saúde. O mal nos mostra a excelência do bem. Sem o mal, talvez nós não entenderíamos o valor do bem. Assim como o doente só entende a preciosidade da saúde quando ele é vergastado pela doença. Então, nós estamos passando por momentos de educação e reeducação, aprimoramento dos nossos caracteres morais. Que beleza! Né? Como estamos aqui matriculados, como estamos nós Você falou agindo. Que beleza, eu lembrei a frase master do Jerônimo, né? Que beleza. É a inspiração que está vindo dele. Depois ele nos conta a história de Jesus, onde muitos irmãos, né, paralíticos foram trazidos, e ali estava magotes, né, aqueles grupos de pessoas que foram chegando, todos aflitos ali a Jerusalém. E o sol já estava declinando, e Simão Pedro viu todo aquele pessoal lá cheio de necessidade e falou para ele, né? Puxa, mestre, o senhor poderia curar esse povo, né? Quanta gente está sofrendo. O senhor, então, volveu aqueles olhos de bondade na direção do apóstolo e na intimidade do coração, atendeu o seu pedido. Ficou quase 6 horas lá em passes magnéticos, paralíticos saíram andando, surdos voltaram a ouvir, mudos a falar, ficaram todos eles curados. Aí, Jesus sobe numa elevação pequena para falar, proferir uma palestra, mas, para tristeza, ninguém estava presente. Os recém-curados foram cuidar dos seus afazeres, negócios, preocupações, e nós não somos assim até hoje. Quando a gente precisa, a gente procura, né? Depois que a gente melhora um pouquinho, a gente se esquece. O tratamento espiritual na casa espírita é um paliativo, é uma bengala. Aí você fala, puxa, você de novo aqui? Então. Por quê? É o convite para transformação. Aí a pessoa fala assim, eu quero tomar o passe e água fluidificada, não quero. Por que tem palestra? Porque se você... Eu não sei se aconteceu na casa de vocês, mas na nossa casa, no retorno da pandemia, o que aconteceu foi o seguinte, voltou muita gente para o tratamento espiritual, mas para as palestras, praticamente meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado. Por quê, Aloysio? É que nem quando a gente vê um iceberg, né? Você está vendo aquela camada de gelo, a vista a olho nu em cima do mar? Aquilo ali são os efeitos. Mas por baixo da água do mar tem uma camada muito maior de gelo. Ali são as causas. A gente quer combater os efeitos. A gente não se preocupa em eliminar as causas. E aí a gente está constantemente utilizando o próprio tratamento espiritual. E outra, se não resolve rapidinho o problema, aquela casa espírita não serve, ou aquela dor que eu tinha, o remédio não era bom, mas a gente não se preocupa com o que está causando a nossa dor. E é algo natural, né? Então, Jesus aproveitou a oportunidade para dar uma grande lição para todos. Pedro, guarde essa lição para você, que é o que Jerônimo nos falou anteriormente aí. Sem a dor, o homem não está apto a entender a mensagem do céu.
Porque o homem está muito preocupado com a sua vida material, com tarefas materiais, com interesses materiais que são transitórios. E sem a lágrima e sem a dor, ninguém se prepara para o amor. Olha só, sem a lágrima e sem a dor, ninguém se prepara para o amor. Assim, meus irmãos, ocorre na atualidade. A humanidade está doente, aflita, desesperada, olhando o conjunto social que nós vivemos, a estrutura social que nós vivemos. Se nós olharmos de escantilhão, né, vemos realmente que ninguém é feliz, poucos são felizes. E tem aqueles momentos de felicidade, mas atrelam muito aí as coisas materiais, e aí passam pelas atribulações da vida, que são as picadas de alfinete que acabam por ferir. E esta casa, ele fala, da casa espírita, essa live que nós estamos fazendo, esse trabalho do Aloysio, esse trabalho de vários irmãos que divulgam a doutrina espírita, aqui citando como exemplo, né? Ele fala da casa onde ele estava fazendo a palestra. O que ela faz? O que ela nos proporciona? Reforço espiritual, luz para nossas vidas. O que nós viemos buscar? A notícia do reino, porque aqui sabemos que os bons espíritas estão presentes, nos dando pelo mecanismo da intuição, da inspiração, os passes magnéticos. Nós vamos encontrar as forças estimulantes, as forças para que nos criemos coragem e prosseguir nas nossas provações. E aí, muitos vêm e perguntam, por que os homens, os bons, não nos libertam das provações? Por que os espíritos bons não nos libertam das provações? Diz Emmanuel, que seria o mesmo de perguntarmos, por que os professores não privam os alunos das lições da escola? Deixam-os brincar sem trabalho de raciocinarem, de enfrentarem a química, a física, sem enfrentarem as lições até o fim e serem amanhã os grandes benfeitores da sociedade e da humanidade? Assim como esses professores não podem resolver os problemas dos alunos, os guias espirituais, também a pretexto de nos amarem, eles estão ali ao nosso lado para nos auxiliar, né? Mas eles não podem assumir a carga, o peso dos nossos erros, né? Quando Cristo falava, né, Aloysio, a tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Então, exatamente. Essa fé que nos falta. A gente quer assim, né? A gente, às vezes chega uma pessoa no tratamento espiritual, ela fala assim, meu filho não está muito bem, eu vim fazer o tratamento no lugar dele. Ou às vezes tem uma pessoa passando por um momento terrível, a gente passa a sofrer no lugar da pessoa. Eu aprendi com um trabalhador lá do Mestre Jesus, que já está no plano espiritual, e um dia ele me disse assim, Eduardo, você nunca pode atravessar o sinal. O que significa atravessar o sinal? Passar a sofrer no lugar da pessoa. Porque senão você vai ter dois problemas. Tem uma frase que o Chico dizia assim, visite o doente, mas não deite na cama dele. Perfeito. Então, esse sofrimento tem um papel preponderante. Ele desperta o homem, a sua sensibilidade, educa-o, para que ele possa entender que a vida é universal, que a evolução é infinita, que a sepultura não é o fim e que o berço não indica o princípio. A dor nos aproxima uns dos outros, nos faz solidários. Então, a missão do Espiritismo é trazer para todos nós essa luz maior, essa visão mais profunda do universo, para que possamos ser mais tolerantes uns com os outros. Nós vemos aí, né, tanta notícia ruim, triste, e Jerônimo já citou isso há 40 anos atrás, nas televisões, no cinema, manchete de jornal, que é o que a gente estava falando, né, Aloysio? A gente parece que gosta dessas notícias ruins, desses programas sensacionalistas, né? Mas isso é uma questão de sintonia, né, Edu? Eu acho assim, se você ficar ouvindo as notícias ruins, não que elas não existam, mas
Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, depende de cada um de nós permitir que aquela notícia, é aquele ditado que a gente sempre fala, eu não posso permitir que o pássaro sente na minha cabeça, mas eu não posso permitir jamais, não posso impedir que ele sente, mas eu não posso permitir jamais que ele faça ninho. É a grande diferença, né? Então, você recebeu uma má notícia, alguém que fica criticando esse ou aquele outro lado, isso não é, isso acaba acontecendo. Mas agora, que aquilo faça morada na minha casa e eu devo, né, de acolhida a esse momento, a essa situação, é a diferença. Aí que nos faz a diferença entre espíritas e não espíritas, né? Vivência do cristianismo em nós. E olha o que o Jerônimo traz para nós. André Luiz nos ensina com muita propriedade: as grandes guerras nada mais são do que as somatórias de pequenas guerras, pequenos desentendimentos familiares. Tanto que André Luiz nos dá uma receita. Tente tratar os familiares como você recebe as suas visitas. Porque vocês estão vendo o Aloysio, o Eduardo, a gente vê uma pessoa, a gente está vendo ele com aquele verniz da sociedade, né? Lá no nosso lar, todas as máscaras nossas caem. Somos quem realmente somos. Então, vai conviver comigo 24 horas por dia para você ver se eu sou fácil. Então. Aí que está a realidade. É que nem a gente fala aqui, o pessoal fala, que hora que chega o cara das 10? Por quê? Enquanto você está fazendo uma live, enquanto você está fazendo uma palestra, você procura dar o melhor. Mas você não é 24 horas por dia, isso que você apresenta. Sim. Mas o que... então eu não vou fazer nada? Muito pelo contrário. Quanto mais você faz, você vai interiorizando aquilo que você está falando. Então, para que você seja um pouquinho melhor amanhã do que você está sendo hoje. Tente receber as pessoas, tratar as pessoas dentro do seu lar como você recebe as visitas. Porque nós, muitas vezes, não percebemos as nossas imperfeições. E, às vezes, agimos como diz o Evangelho, como tiranos domésticos, né? Aqui eu mando e sou obedecido, e acrescente, sou detestado. Tem um gancho aí de uma historinha dos filhos a gente tinha até comentado da historinha dos filhos do presidente da Casa Espírita que falaram assim: pai, nós vamos mudar lá para o centro. O pai falou: mas como? Não pode morar lá no centro. Então, que surgiu isso na cabeça de vocês? Vocês querem mudar lá para o centro? Ah, nós queremos mudar para lá porque o pai é tão bonzinho lá, faz servir para todo mundo, recebe todo mundo com aquela calma, não grita com ninguém. Então, os filhos do presidente da Casa Espírita estavam querendo mudar para o centro, para ter um pai melhor dentro de casa. E não é verdade? É impressionante. Então, a Terra, ela já seria um paraíso se todos nós tivéssemos coragem de sermos, na intimidade do lar, o que nós somos na sociedade. Sempre sorridentes, alegres, compreensivos. Na Casa Espírita, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Aquele abraço fraternal, ouvindo as pessoas, dialogando. Quanto que já não melhoraria a humanidade se nós fizermos isso dentro do nosso lar? Porque ele fala, a guerra é a somatória desses pequenos desentendimentos que nós temos dentro dos nossos lares. Então, a gente cobra dos outros, mas a gente não consegue ser assim dentro da nossa casa. É por isso que disse um pensador, que nós vivemos numa sociedade de muitas casas e poucos lares. Porque lar é sinônimo de amor, lar é sinônimo de compreensão, de perdão, renúncia, sacrifício. Agora, casas, a gente constrói elas com material de alvenaria, conhecido no mundo, mas só com o Cristo, com a maquete divina, do Cristo, é que nós podemos construir um lar verdadeiro no sentido da palavra, né? No verdadeiro sentido. E o que é a Terra? A Terra é a casa em que vivem os homens. E como estão vivendo os homens dentro dessa casa? Guerras, injúrias, violências, assassinatos, perseguições.
Isso porque o homem ainda não soube fazer da terra o seu verdadeiro lar. Ainda vê a terra como um campo de batalha, de exploração, de violência, aonde impera a lei ainda do mais forte. Mas, né, a esperança. Jesus, que é o engenheiro da terra, não se dá por vencido. Sabe que a terra vai cumprir com a sua missão. Porque ele é o engenheiro divino. Né? Ele não cometeria nenhum erro de cálculo. Se Jesus veio à terra é porque ele confia em nós. Confia na humanidade. Ele sabe que o bem é mais importante do que o mal. Ele sabe que o amor vencerá o ódio. Ele sabe que a luz desfazerá as trevas. Ele sabe que a humanidade do futuro será uma humanidade feliz. Que bacana, que esperança ele nos traz, né? Mas, para isso, todos nós temos que dar a nossa contribuição, nos tornando cada dia melhores, mais conscientes, lúcidos, operantes no Cristo. A gente até tem aquele desejo de revidar uma ofensa, mas a gente consegue parar, organizar nossos pensamentos, não agir com a emoção, agir com a razão, e depois que a gente consegue fazer isso, dá uma paz tão grande na gente, né? Porque se a gente revida, a gente arruma um inimigo. A troco, muitas vezes, de uma bobeira. Então, que a gente pense antes de tomar uma atitude. O espírita pai é diferente do espírita não pai. O espírita patrão é diferente do patrão não espírita. O esposo espírita é diferente do esposo não espírita. A mãe espírita é diferente da mãe não espírita. O jovem espírita é diferente do jovem não espírita. O político espírita é diferente do político não espírita. E isso por quê? Porque muito se pedirá a quem muito foi dado. Olha a nossa responsabilidade. Somos os grandes responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelo que a Terra está atravessando. Temos que entender que tudo é conquista, esforço, suor, gota a gota, repetição sol a sol, até que todos nós aprendamos a ciência do cooperar. Então, nós nos servimos do slogan, né? Ele trouxe de Dom e Ravel. Você também é responsável. Quem que é Dom e Ravel? Quem que é Dom e Ravel? É uma dupla, né? Cantores. Bem antiga, né, Du? Bem antiga, né? Muitas vezes o povo não vai saber quem que é Dom e Ravel. Então, ó, gente, olha só. Você que está aí assistindo, nós, eu, Aloysio, você é responsável por cada criança abandonada, por cada homem que resvala no crime, por cada escola fechada, pela fome. Você é responsável pelas calamidades sociais, pelos processos de obsessão coletiva, porque você sabe que o amor é importante e não ama. Você sabe que o trabalho é a terapêutica divina e não coopera. Não ensina, não ajuda, permanece omisso, indiferente, paralisado na alma, ocioso, contemplativo, e a fé ociosa não faz parte do Espiritismo. Espiritismo nos dá fé operante, dinâmica, raciocinada. O que a Terra é para nós espíritas? Escola. O que significa dor, lição, trabalho, uma aquisição, um crédito, uma oportunidade? E o amanhã? A eternidade, a infinitude dos mundos habitados. Mas ai, né, dos negligentes, ai dos omissos, ai dos ociosos, ai daqueles
que deixam para depois o serviço que deve ser feito hoje, que deve ser feito agora, nesse exato momento. Quantas vezes que a gente chega no trabalhador espírita e fala, nós vamos fazer uma feijoada, a gente vai precisar de voluntário, agora não posso, mas tá chegando a minha aposentadoria, e aí eu vou começar a colaborar. Aí eu quero fazer, mas será que vai dar tempo de chegar? Será que nós vamos viver até se aposentar? Ou senão fala assim, não, eu tenho esse, aquele compromisso, não desmarcam o compromisso. Tem uma historinha rapidinha que eu quero contar, nós já estamos quase chegando ao final. Tinha um amigo meu que ele vivia convidando um primo dele para ir na casa espírita, para trabalhar voluntariamente, isso é verídico. Um dia ele falou assim, hoje eu pego ele. Parou lá na porta da casa dele e falou assim, domingo de manhã, vim te buscar com um churrasco. Beleza, mas onde que é? Não, te conto no caminho. Vai ser um belo de um churrasco. Então eu vou. Mas hoje você não tem compromisso? Não, churrasco, pô, que é isso? Vambora. Foi, andou, parou o carro na frente do asilo Otoniel de Camargo. Mas aí tem salão de festa? Tem churrasco, vai ser aí? Pô, entrou com ele no Otoniel de Camargo, abriu a porta do salão, Luiz. Tinha uns 40, 35 velhinhos para dar banho e fazer a barba. Ele falou, tá aí o churrasco. Aí disse que o primo olhou para ele e falou assim, puxa vida, você me pegou, hein? Esse aí é o churrasco? Esse aí é o churrasco. Pode pegar uma navalha aí, vamos fazer um barbeador, vamos fazer a barba dos velhinhos, dar banho deles. Começaram a pegar um e não sei o que, e veio o pessoal, o outro voluntário, corta cabelo e troca a roupa de cama e dá banho nos velhinhos, tudo. A hora que eles terminaram, eles estavam todos arrumadinhos, limpinhos, sabe? Esse primo do meu amigo olhou para ele e falou assim, rapaz, queria te contar uma coisa. Você me trouxe no melhor churrasco da minha vida. O melhor churrasco. Olha só. Eu nunca me senti tão bem. Então, a caridade é algo que quando a gente começa a fazer, ela nos contagia, né? A gente acaba, fica ocitonizado, né? Porque a ocitocina é aquele hormônio que a mãe, quando ela dá à luz, ela passa pela dor do parto, aí ela recebe aquela descarga de hormônio para amar aquele ser que provocou tanta dor. Então a caridade é assim, ela é uma descarga de ocitocina. E só quem a pratica que sabe, né, o que a gente recebe. Então, estamos chegando aí praticamente ao desfecho, né, ao nosso final. E ele traz com muita propriedade, né, a frase de Allan Kardec, né, que fora da caridade não há salvação. E aí traz para a gente essa reflexão. Odu, queria aproveitar o ensejo, porque as pessoas, às vezes, que sobre esta palestra e outras palestras do Jerônimo, estão lá no nosso canal do YouTube, Jerônimo Mendonça Palestras, é só você procurar, tem uma playlist de mais de 20 palestras. Então, tudo que o Odu falou aqui, e o Jerônimo também fala lá, fica à vontade, né? Pode ouvir a própria voz do Jerônimo, foi feita uma transcrição, na verdade foi feita uma gravação em fita cassete, e a gente colocou lá no nosso canal do YouTube, é só vocês acompanharem o Jerônimo falando, né, para ouvir a voz dele também portentosa, que envolve os nossos corações também, né? E um dia perguntaram para o Jerônimo o que seria felicidade para ele, ele falou assim, poder virar de lado, né? Então... Exatamente. Edu, já estamos finalizando aqui, quase uma hora de live, agradeço de coração a tua presença, a tua participação tão envolvente. Eu que estou um pouco afônico aqui, que o dia foi meio corrido hoje, que bom que você falou mais do que eu, porque eu não ia conseguir falar tudo isso. Posso falar? Mas eu agradeço. Um final aqui? Pode, claro. Falei que a live é sua. Hoje, saiamos dessa live com a predisposição de melhorar. Nos melhorando em tudo. No nosso lar, na vida pública, no ambiente de trabalho, como pessoas, como cristãos, nos melhorando gradativamente para não sermos colhidos de surpresa pela morte e olharmos para trás e ver
puxa vida, minha encarnação foi inútil. Façamos conosco, né, o que Jerônimo fecha aqui, esse pacto de hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores e mais conscientes do que hoje. Obrigado, pessoal, pela paciência. Um beijo no coração de todos, muita luz e muita paz. Obrigado, Aloísio, pela oportunidade. Eu que agradeço, Du. Amigos, então eu gostaria de, antes de fazer a nossa prece, convidar a vocês para estarem amanhã conosco, 22 horas, voltando para o horário normal, das 22 horas, com a presença da querida amiga Patrícia, aqui de Araraquara, que vai estar juntamente comigo sorteando o livro O Gigante Deitado, logo no comecinho da live, e só vai ser sorteado as pessoas que já vêm nos acompanhando normalmente nas lives e tem que estar presente na hora do sorteio. Não precisa entrar na live, não, tá? Mas fica aí a condição, a pessoa tem que estar na hora do sorteio, senão a gente faz um ressorteio. Perfeito, gente? Então, eu gostaria de convidar a todos, nesse momento, para unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto as nossas vibrações, rogando a Deus, nosso Pai, que possa conceder-nos a graça de termos uma noite de paz, uma noite de muitas alegrias espirituais, de refazimento, de reequilíbrio, e que possamos também estar constantemente com a ajuda do nosso Mestre Jesus, esse irmão maior que possa abençoar a cada um de nós, que está aqui nesta live, que vai assistir depois, ou que já passou por ela. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa trazer paz, serenidade e equilíbrio espiritual para todos nós, envolvendo todos os corações que estejam em aflição, estejam em seus lares, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, ou perambulando pelas ruas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações. E agradecidos que somos, dizemos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, e que assim seja. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, agradeço ao Edu e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Edu. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Boa noite a todos.